Olá pessoal, eu sou Bruno Bini, advogado e professor de Direito. Olá pessoal, eu sou Jordana Maciel e eu sou acadêmica de Direito. Continuando aquele projeto de tornar públicas as conversas que eu e Bini sempre tivemos, conversas interessantes, a gente resolveu acatar uma sugestão de um outro ex-aluno do Bini acerca da obrigatoriedade do voto. O voto deve mesmo ser obrigatório? Essa proposta, essa sugestão partiu do aluno Daniel Mendes, ex-aluno Daniel Mendes, a quem a gente deixa aqui registrado o nosso agradecimento, né? E de fato a obrigatoriedade do voto, ainda mais em ano eleitoral, é um tema que levanta discussões, desperta interesses, né? E eu e a Jordana conversando sobre o assunto e até fazendo um levantamento bibliográfico a respeito do assunto, a gente percebeu que se você fizer uma pesquisa, se você fizer um levantamento, você vai encontrar ali argumentos favoráveis ao voto obrigatório e contrários ao voto obrigatório, que em geral são repetidos pelos autores, né? Não sem razão, são argumentos fortes para um lado ou para o outro, mas existe um núcleo duro ali de argumentos contrários ao voto obrigatório e favoráveis ao voto obrigatório, que em geral são encontrados, né, esses argumentos nas obras que resolvem tratar do assunto. E falando em núcleo, Bini, eu queria fazer um adendo inicial acerca das cláusulas pétreas expressas que existem na nossa Constituição. A Constituição Federal, em seu artigo 60, parágrafo 4º, em seus 4 incisos, prevê um núcleo rígido que não pode ser modificado, apenas para ser ampliado. Em seu inciso 2º, a Constituição prevê que o voto é direto, secreto, universal e periódico. Ou seja, a obrigatoriedade do voto não é considerada uma cláusula pétrea expressa em nossa Constituição. E vale lembrar que o alistamento eleitoral hoje em dia é obrigatório para os cidadãos alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 anos. E vale também lembrar que a obrigação não é de votar em determinado candidato, mas sim comparecer às urnas no dia da votação e no horário designado na sua sessão eleitoral. Tendo em vista que você pode anular seu voto, deixá-lo em branco, justificar uma abstenção ou até mesmo marcar com a multa para quitar com as suas obrigações perante a Justiça Eleitoral. Perfeito. Embora exista essa ponderação, portanto, de que a obrigatoriedade seria passível de modificação legislativa, né? Levanta-se como um dos primeiros argumentos favoráveis à obrigatoriedade do voto, né, a ideia de que você teria estágios de amadurecimento democrático de uma sociedade e que estados como o brasileiro, em que a experiência democrática ainda não é de um estágio avançado, né, precisariam, esses estados com uma democracia menos consolidada, menos madura, precisariam da obrigatoriedade do voto justamente para movimentar a sua sociedade rumo a um estágio seguinte, que seria de uma conscientização política, de uma maturidade democrática, né? Eu não gosto muito dessa ideia, né? E já havia levantado esse ponto com a Jordana nas nossas discussões antes da gravação do vídeo, porque fica muito claro aí uma ideia de um Estado tutor, né? De um Estado com forte dirigismo, né? Ou seja, forte intervenção na atividade social, na atividade das pessoas, quase que como aquele pai, né, que vai levando o filho para um bom caminho, aos olhos do pai, obviamente, para uma sociedade talvez muito imatura. Então, eu vejo talvez um excesso de Estado nesse argumento de que uma sociedade madura se faz necessariamente com a obrigatoriedade do voto, né, pelo menos no estágio em que algumas democracias, como o Brasil, se encontrariam, né? Com certeza é um argumento que pesa muito, de grande relevo. Eu queria também trazer um outro argumento a favor do voto obrigatório, que é o argumento de que ele traria maior legitimidade ao candidato eleito. Ou seja, tendo em vista ser o voto obrigatório, o maior número de pessoas comparece às urnas para votar. Ocorre que, pegando como experiências países que consideram que tem o voto como facultativo, como por exemplo os Estados Unidos, a gente vê que o número de votantes se equipara, é muito próximo do número de cidadãos que realmente emitem um voto em determinado candidato em país onde o voto é obrigatório, como no Brasil, tirando aí os votos nulos, os votos em brancos,
as abstenções justificadas ou até mesmo as pessoas que não votam não justificam e têm que depois pagar a multa. Argumento interessante, porque é um argumento inclusive baseado em estatística, né? Sim. Você tenta pegar os percentuais dos dois países diferentes e acaba encontrando um ponto comum naqueles que efetivamente votam por comparecimento ou por expressão de um voto na obrigatoriedade de serem levados às urnas, né? O interessante de avaliar essa questão de você ser obrigado a ir lá e votar é que o Brasil tem uma peculiaridade, né? Nós temos as eleições de 2 em 2 anos, né? E a gente sempre tem eleição para executivo. Então, a cada 4 anos a gente escolhe prefeito e vereadores. A cada 4 anos alternados em 2 desses, a gente escolhe presidentes, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E aí o que acontece? As pessoas, quando elas vão se engajar à força, né? Se é que dá para falar em engajamento à força, mas se elas são instadas a votar, se elas são obrigadas a votar, elas, quando optam, portanto, tá bom, ainda que por raiva, deixa eu pelo menos entender em que eu vou votar, existe uma marca muito característica do nosso processo de eleição, de escolha, né, que é a de focar no executivo. Então, nas eleições municipais, em que eu vou votar para prefeito, nas eleições nacionais e estaduais, né, em que eu vou votar para presidente e muitas vezes também, mas não necessariamente, em que eu vou votar para governador, que são as 3 funções do executivo aí. E acaba que nesse combo, vai lá e vota em todo mundo, o voto do legislativo acaba ficando desqualificado. Porque você se instrui minimamente, ainda que à força, no votar no executivo, mas você acaba votando lá nos... Esse aqui são 3 números, esse aqui são 4 números, esse aqui são 5 números, e por aí vai, né? E então o legislativo, seja o municipal, seja o estadual, seja o legislativo federal, acabam tendo um voto desqualificado porque você tem uma obrigatoriedade de engajamento e as pessoas realmente não têm, é uma característica política do direito brasileiro, né, da sociedade brasileira, na verdade, de ter um menor engajamento na escolha de quem é o seu legislador, né? A gente não tem muito o apuro do voto. Quando vai para o executivo, claro que vai também para o legislativo, mas para aquele que já é engajado e muito provavelmente já votaria, ainda que fosse facultativo o voto, né? Um outro argumento trazido por aqueles que defendem o voto como facultativo é que se o voto é um direito, por que ele é obrigatório? Ocorre que essa é uma perspectiva extremamente individualista daquilo que na verdade é um dever cívico, que atualmente, além de dever cívico, é um dever legal e que pode não ser futuramente. E além disso, tem uma falha nesse pensamento que vê o dever, o voto obrigatório, como tendo nascido um direito e tornado-se um dever, como na verdade ele pode ter sido desde a origem gestado como um dever. Me vem muito à mente aqui o direito à educação. As crianças têm direito à educação, mas em contrapartida, os pais têm o dever cívico e legal de matricular seus filhos nas escolas. É interessante porque isso toca, né, essa questão de como uma determinada atividade do cidadão surge já como um direito ou surge já como um dever, né? O que acaba nos levando para as origens da política ou para as origens da discussão política, né? E eu, nos preparatórios para a gravação desse vídeo, cheguei a confessar para a Jordana uma perspectiva extremamente subjetiva, mas que eu acredito seja compartilhada por outras pessoas, né? Em relação a essa questão da obrigatoriedade do voto e a minha ideologia política, né? Em síntese, tendo sido sempre identificado com o conservadorismo político, né? Eu estava comentando com a Jordana que o conservadorismo político ele traz um certo ceticismo em relação à política, né? E eu de fato acho que é bom que assim seja, o que contudo pode levar a um desengajamento pontual, mesmo que a pessoa tenha um engajamento político, num determinado pleito ela pode não identificar ali aqueles que serão os seus representantes, e aí o voto conservador se esvaziaria no caso de um voto facultativo. Então talvez não seja a causa mais nobre para defender o voto obrigatório, mas de fato, sendo o voto facultativo e sendo da índole das esquerdas, né, por tradição histórica, política, o engajamento político e a crença, se eu puder sintetizar assim, de que por meio da luta política você vai conseguir promover alterações sociais, econômicas, políticas, né? Há, de certa forma, aí, na minha perspectiva, um receio, né, de que, em sendo facultativo o voto, a esquerda manteria seu engajamento político traduzido para uma determinada eleição, para uma luta política,
E mesmo o conservador engajado no seu ceticismo, identificando ali que não há nenhum que mereça o seu voto, né, ficaria em casa no dia das eleições, posto que facultativa na hipótese que eu estou trabalhando, e isso geraria aí um desequilíbrio nas forças políticas, no caso, já que é a minha opinião que eu estou dando, né, em prejuízo daquele posicionamento político que eu tenho. Então, não é o melhor dos argumentos, eu quero acreditar, mas é aquilo que cala de alguma forma forte naquele que tem receio, né, desse excesso de engajamento político, de um espectro político que não é aquele ao qual eu adiro, né. Agora, é uma opinião política, né, tem muito mais subjetivismo e ideologia do que os outros argumentos que a gente tentou trazer até agora aqui, né. Fica tranquilo, Bi, né, que é um espaço livre, sem julgamento e assim a gente espera. Eu queria indicar, gente, um livro que eu gostei muito de ler, na verdade um capítulo que eu gostei muito de ler para o preparo para esse vídeo, que é o do Renato Giannini Ribeiro, que já foi inclusive ministro da Educação no governo da Dilma, mas agora sem ideologia política. Ele é realmente muito bom e ele traz um capítulo específico, que eu vou até checar qual o número do capítulo para colocar aqui no vídeo, acerca da obrigatoriedade do voto. O livro é A Boa Política, do Renato Giannini Ribeiro, que é professor de Ética e Filosofia Política da USP. As indicações bibliográficas são sempre muito bem-vindas, né? E, pessoal, é isso. Eu espero que com essa discussão a gente possa ter fomentado, né, e traduzido aquela ideia original lá do meu ex-aluno Daniel Mendes, né, de um debate sobre o assunto. Na verdade, isso aqui é sempre um ponto de partida, nunca um ponto de chegada, né? E eu gosto de deixar sempre, assim, um determinado aspecto. Acabei de fazer uma consideração de natureza ideológica, agora eu gostaria de fazer uma consideração de natureza mais pragmática, né? Eu acho também que, muitas vezes, o engajamento político não precisa encontrar na discussão de obrigatoriedade do voto ou não, né, a sua razão de ser. Então, o engajamento político ele não precisa de passar necessariamente por isso. O voto obrigatório ou facultativo é um aspecto importante da legislação brasileira, dos direitos civis que o Estado brasileiro pretende ter. Mas ela não pode ser, como o exemplo que eu acabei de deixar aqui, o ponto de chegada, né? Então a gente talvez tenha que esvaziar a importância desse ponto, ou colocando esse ponto no seu lugar, e verificar que o engajamento político, a ida às urnas, ela transcende, né, a questão de se aquilo é uma obrigatoriedade ou não. Me parece que muitas vezes a gente leva bons argumentos para discutir um ponto que é isso, né, é um ponto do espectro político total, das opções políticas totais que a gente tem. É uma ideia, né? Concordo plenamente, que eu acho que até o cerne dessa questão aí seria a educação política, que deveria ser muito mais bem fomentada do que o atualmente. Perfeito. Reforça aquele argumento original lá do Estado tutelando também o cidadão, né? Que a gente já falou antes, naquilo que sempre vai gerando círculos de discussão, né? Bom, gente, acho que é isso que a gente preparou para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de vocês deixassem sua opinião. O voto deve ou não ser obrigatório. Também deixar sugestões para próximos vídeos. Perfeito. E muito obrigada, Daniel Mendes, para a dica. Foi ótima e num timing perfeito. É verdade, ano de eleição. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no nosso próximo vídeo.